2h09 e vamos falar agora sobre o desempenho da economia brasileira. Nós estamos na linha com o economista Sérgio Vale, da MBA Associado. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, vamos começar falando de BCBR, que é a prévia do PIB, que foi divulgada hoje pelo Banco Central, apontando um crescimento de 0,46% em abril sobre março. Se previa um crescimento mais ou menos nessa proporção, mas em relação a abril do ano passado, expansão de 3,7%. E, Sérgio, aí eu queria colocar uma questão, que a gente teve nesta semana a divulgação de outros indicadores que mostraram que o mês de abril veio bem. Não é? Nós tivemos recuperação de serviços, o primeiro resultado positivo do ano, a indústria aumentou a produção, aí nós tivemos também dados melhores do comércio, mas depois veio a greve dos caminhoneiros em maio. Como é que fica a projeção? O que você acha que pode acontecer efetivamente com a economia? Pois é, Denise, esse é o problema, né? Abril foi um mês com dados realmente muito bons no geral em atividade. O IBCBR, na verdade, veio coroar e ser o símbolo desse momento positivo que a gente teve na economia no início do segundo trimestre, mas maio, infelizmente, por conta da greve dos caminhoneiros, a gente vai ter uma reversão disso, né? Então, quando você tira aí praticamente um terço do mês, que é o que aconteceu durante a greve, você afeta de forma significativa todos os dados de atividade do mês, aí não tem escapatória, a gente vai ver uma queda drástica em todos esses indicadores. E junho ainda a gente pode ter aí uma reverberação disso por conta dos efeitos adicionais da greve, né, com a tabela de fretes que paralisou ainda, de certa forma, uma parte do sistema de transportes no país. Tem os efeitos de inflação que a gente viu acelerar em maio e junho ainda vai estar bastante pressionado. Enfim, a greve jogou no espaço 2 meses praticamente da economia, que são maio e junho, ou seja, praticamente o segundo trimestre inteiro foi perdido. Porque o que traz esse resultado de abril de hoje é, na verdade, um retrato de um país antigo já, porque a gente já está em uma outra condição hoje por conta da greve, e vislumbrava o que a gente poderia alcançar, né? Porque o resultado de abril, que a gente estava tendo mês a mês, sinalizava que a gente poderia ter um crescimento razoável esse ano, acima de 2%, a gente estava esperando 2,5% de crescimento antes da crise, e esse dado de abril só consolidava essa percepção, né? A greve de maio, infelizmente, foi um banho de água fria generalizado nos dados em si e nas expectativas, né? Porque a gente vê a partir de agora consumo e investimento especialmente, paralisando até a decisão das eleições para a gente ver para onde o país vai caminhar a partir daí. Fica esse, eu acho que o problema maior, que é a piora da confiança, das expectativas, que cria um certo desânimo em relação ao que está acontecendo com a economia, aí mistura com as eleições e não é um ambiente bom para uma grande expansão de consumo, retomada de investimentos produtivos, tem instabilidade de mercado financeiro, se bem que hoje o mercado está tranquilo, devolvendo parte do exagero de ontem, pelo menos o dólar, que caiu 1,76%, mas ainda se vê a consequência desse ajuste em Bolsa de Valores, por exemplo, a Bolsa cai 2,45%. Essa instabilidade toda que a gente está vendo aí nos últimos meses, na verdade, isso vai continuar com a gente, porque tem o cenário internacional que não está simples de projetar também. Há muita incerteza em relação ao ajuste da política monetária americana, para onde vai a inflação, o crescimento. Acaba respingando nos países emergentes, especialmente aqueles que estão com dificuldade, como é o caso do Brasil agora. E a gente tem as nossas questões internas que não são triviais. Tem uma eleição que é diferente de outras eleições no passado, porque o que está em jogo é uma mudança, uma continuidade, na verdade, do regime fiscal iniciado em 2016 e que a gente vê candidatos que não aceitam muito bem, querem fazer diferente, e isso vai causando mais tensão no mercado ao longo desse processo e, por conta disso, essa instabilidade tende a permanecer com a gente, né? Mas assim, talvez tenha alguns elementos positivos que possam ajudar o ano não ser completamente perdido, né? No passado a gente teve a FGTS, esse ano vai ter a devolução do PIS, aí quase 40 bilhões de reais, pode ajudar um pouco a intenção de consumo, aí, especialmente no terceiro trimestre. A taxa de juros está baixa, apesar da gente ter o efeito do spread não ter caído ainda de forma significativa, mas enfim, a taxa nesse patamar e ficando ainda aí nos próximos meses pode ajudar um pouco na expectativa de consumo. Então, a gente tende a ter um crescimento melhor do que foi ano passado,
mas muito aquém do que a gente poderia alcançar se a gente não tivesse tido todos esses eventos desde maio do ano passado, quando saiu a delação do Joesley. E aí a gente já começa a ver alguns dados piores do mês de maio, talvez tenha relação até com a paralisação por causa da greve dos caminhoneiros, mas a Fiesp divulgou o balanço do emprego na indústria paulista e houve fechamento de 3.500 postos de trabalho no mês de maio, isso após 4 meses de recuperação, não é? Então um dado preocupante, porque o mercado de trabalho já não vinha mostrando esse vigor todo, né? Só para a gente ter uma ideia, Denise, do desastre que foi em maio, quer dizer, a indústria tinha crescido mais de 8% no dado de abril, e era uma recuperação quase numa crescente muito forte desde o piso da crise lá atrás em 2016. A gente deve ter uma queda agora em maio de 14% contra o mesmo mês do ano passado. Então você está saindo de uma alta no mês de 8% para uma queda de 14%. Você volta para os níveis de queda que a gente estava tendo no pior momento da recessão lá atrás. Então é uma quebrada no ritmo de recuperação impressionante que a gente teve agora. Por afetar maio, por afetar a parte de junho e por afetar a confiança de consumidores e investidores no meio de um processo eleitoral muito grave, não tem como, infelizmente, a gente ver a atividade ser seriamente afetada esse ano. Tá certo, ouvimos o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.